Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um evento Diálogos com o Setor de Saneamento, Revisões Tarifárias Periódicas, onde hoje trataremos sobre base de remuneração e custo de capital. O evento de hoje será gravado e, posteriormente, a gravação será disponibilizada no canal da ANA no YouTube. A apresentação que será apresentada aqui também será disponibilizada no sistema de participação social da ANA, no mesmo link onde se encontra o questionário da tomada de subsídios. Me chamo René Gontijo, sou... Renê, acho que fechou seu áudio sem querer. Do nada, assim, deu uma fechadinha. Obrigado, Alexandre. Uns 30 segundos, tá bom. Me chamo René Gontijo, sou coordenador de regulação tarifária aqui da ANA e serei o mediador do evento. Hoje vamos dar dar sequência ao terceiro evento de uma série de 3 diálogos, todos relacionados à revisão tarifária, revisões ordinárias e revisões extraordinárias. Antes de darmos início, gostaria de fazer 2 avisos. O primeiro é que a tomada de subsídios foi prorrogada, como nós avisamos na última semana, para o dia 17 de outubro de 2025. Vamos enviar aqui o link no chat para a participação e contribuição de todos na tomada de subsídios, que foi prorrogada até o dia 17. E antes de darmos início, a ANA tem o seu programa de integridade, chamado ANA Íntegra, aprovado pela Resolução número 176 de 2024, e em uma iniciativa com a área de saneamento básico, tem buscado compreender melhor o nível de conhecimento das entidades reguladoras internacionais sobre integridade. Assim, gostaria de convidar a Ívia Rabelo, responsável pela Unidade Setorial de Integridade, para fazer o uso da palavra. Boa tarde a todos. Vocês me veem, me escutam? Sim, tá bom. Boa tarde a todos os presentes, né? Como o René falou, me chamo Ívia. Eu estou corregedora geral e responsável pela Unidade Setorial de Integridade da agência. E, de pronto, eu já gostaria de agradecer aqui o espaço, né, ao René, ao Alexandre Anderaus, né, nesse diálogo, né, sobre custos de capital. Ele sempre abre espaço, a SSB sempre abre espaço para a gente de integridade, e não foi diferente durante o Encontro Nacional das Entidades Reguladoras Infranacionais, ocorrido recentemente aqui em Brasília, onde nós iniciamos um trabalho de sensibilização do setor de saneamento sobre a agenda de integridade. Nesse sentido, como o René comentou, a SSB e a Unidade Setorial de Integridade têm trabalhado em conjunto para produzir conteúdos, guias, materiais relevantes, né, e aderentes à realidade das ERIs, né, que possam apoiá-los e auxiliá-los na adesão à norma de referência número 4, né, no fortalecimento da governança. É uma norma transversal e que se conecta com todas as outras normas de referência do setor de saneamento. Então, a colaboração de vocês é essencial nessa iniciativa para que a gente siga assegurando assertividade às próximas ações de fomento à integridade no setor de saneamento. Então, nós vamos compartilhar com vocês pelo chat, né, um forms. Vou pedir para o coordenador de gestão de integridade, o Elias, disponibilizar. São apenas 5 perguntas, respostas, aproximadamente 2 minutos para a resposta, mas que nos fornecerá insumos relevantes para um diagnóstico sobre a integridade no setor. Então, ao final, vocês vão ter acesso a uma curadoria já com alguns materiais importantes, né, sobre a agenda de integridade, para a gente fortalecer todo esse ecossistema e vocês poderem compartilhar com os colegas das ERIs, né, que atuam diretamente na adesão à norma de referência número 4. Então, agradecendo mais uma vez a oportunidade, já me despeço, né, e agradecendo também a vocês pela atenção e participação nesse levantamento, né? Até os próximos encontros e obrigada. Excelente, Ívia. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa. É muito bacana e acho que vai fortalecer muito a regulação do setor. Feitas essas considerações iniciais, gostaria de convidar agora o Rafael Catrambi, que é consultor da consultoria Sigla Sul, para fazer uso da palavra e apresentar um pouquinho do conteúdo que será debatido aqui hoje
a fim de explicar um pouco a fundo, né, o questionário, a terceira parte, né, do questionário, na verdade, que está em tomada de subsídios. Rafael, por favor. Obrigado, Renê. Obrigado pelo convite, obrigado a todos pelo comparecimento. Tal qual nos últimos encontros, eu preparei uma apresentação em PowerPoint justamente para passar sobre essa terceira parte do questionário, né? A gente dividiu o questionário em 3 partes. Numa primeira parte, nós tratamos das revisões tarifárias, dos incentivos tarifários e das outras receitas. Falamos tanto de regulação contratual como de regulação discricionária. No segundo encontro, que ocorreu na quinta-feira passada, tratamos de custos operacionais, fator X e receitas irrecuperáveis, com foco na regulação discricionária. E hoje, para fechar as 31 perguntas, vamos nos focar nos custos de capital e nas PPPs. E vamos abordar não só aspectos inerentes à regulação discricionária, como a base de remuneração regulatória e o WOC, mas também vamos tratar de uma possível remuneração às prestações autônomas, que não têm a base de remuneração regulatória, e também, eventualmente, da definição de diretrizes e critérios para o reconhecimento de investimentos adicionais na regulação contratual, que são aqueles investimentos que surgem de obrigações contratuais que surgiram após o certame licitatório que deu entrada àquele operador. Então, serão ao todo 13 perguntas, e dentro dessas 13 perguntas, vamos falar também, deixar aqui aberto para discussão, a 14ª pergunta, que é a pergunta aberta dessa tomada de subsídios. Indo para o início, então, do questionário, né, dos temas de hoje, começando pelo tema da base de remuneração regulatória, quando a gente observa o estoque regulatório da ANA, em particular as normas de referência número 3 e norma de referência número 6, que é de modelo regulatório, há um direcionamento na regulação discricionária para a aplicação do custo histórico corrigido, ou custo contábil corrigido, que é o CHC, ou do valor novo de reposição, quando não houver alguma disposição contratual específica no regulamento que defina por outra metodologia. Então, nesse sentido, tendo em vista que essas metodologias são de fundamental importância também para o processo de revisão tarifária, o que se pergunta aqui é como que a norma de referência sobre revisões tarifárias poderia direcionar a aplicação destas metodologias, ou até mesmo de outras metodologias que também são utilizadas no âmbito das revisões tarifárias para o cálculo da base de remuneração regulatória. Então, pode-se escolher quantas opções quiserem, né? A contribuição é livre, mas algumas opções que se colocam sobre possíveis formas de direcionamento desta norma de referência para essas metodologias seria, por exemplo, a limitação da aplicação do custo histórico corrigido a situações específicas, em particular aquelas situações em que o prestador é uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista e que, portanto, esse custo histórico corrigido, de certa forma, observa algum critério de eficiência, uma vez que aquela contratação passou por um certame, passou por uma licitação. E também limitando a aplicação do CHC a prestações que tenham bancos patrimoniais que sejam auditados por empresa independente. Essa seria uma opção. Uma outra opção de regulamentação dessas metodologias de valoração da base de remuneração regulatória seria a limitação do uso do valor novo de reposição, ou mesmo do DRC, que é uma metodologia bastante semelhante, que está sendo aplicada já em alguns contratos de concessão, a ERIs com maior capacidade técnica e financeira ou a prestadores de maior porte, uma vez que esses métodos que exigem de fato a elaboração de um laudo de avaliação são bastante dispendiosos e custosos e tomam tempo para apuração, necessitariam entidades reguladoras com maior capacidade técnica. Ainda uma terceira opção de direcionamento que essa norma de referência sobre revisões tarifárias poderia dar seria mediante a definição de um manual orientativo com as diretrizes metodológicas para a aplicação desses métodos. Então, essas são as opções colocadas com relação a essas metodologias para valoração da base de remuneração regulatória. Ainda existe a possibilidade de se aplicar um rolling forward da base calculada com as metodologias apresentadas anteriormente, que nada mais é do que a blindagem daquela base de remuneração inicial, que ela não é revista mais, aquele valor é dado, e essa base de remuneração inicial ela é atualizada até a próxima revisão tarifária somente por meio de correção monetária, a inflação, a dedução das baixas regulatórias que vão ocorrer ao longo do tempo,
a depreciação, para se recalcular a base líquida, e ainda as adições, que são os investimentos adicionais feitos. Então, nesse sentido, tendo em vista o exposto, como que a norma de referência deveria normatizar e padronizar os procedimentos de blindagem e de movimentação ao longo do tempo, ao longo dos anos, dessa base de remuneração? A norma de referência deveria se focar na blindagem, e aí teria que trazer, obviamente, né, que aspectos da blindagem que deveriam ser normatizados, ou a norma de referência deveria se focar na movimentação da base de remuneração, trazendo também os aspectos, né, a serem normatizados e padronizados. Ainda a norma de referência poderia tratar de ambos os casos ou simplesmente se focar na definição de diretrizes para um ou para ambos os casos. Então, se pede contribuições dos agentes e da sociedade para se verificar qual seria a abordagem mais adequada para regulamentar esse aspecto que é a movimentação da base de remuneração regulatória. E ainda, quando a gente fala de remuneração e quando fala do próprio cálculo da valorização, existe, de fato, a aplicação de algum índice de inflação para levar o valor daquela base de remuneração à data da revisão tarifária. Então, nesse sentido, se coloca uma pergunta aberta, em que se pergunta se a norma de referência deveria direcionar a regulação para a aplicação de algum índice inflacionário preferencial para a atualização da base de remuneração nas situações em que forem cabíveis essa atualização. Comumente se aplica o IPCA, mas isso não é o único índice inflacionário utilizado. Aplicam-se também GPM, índices específicos, INCC. Então, se gostaria de colher contribuições dos agentes para ver qual e se existe, de fato, algum índice inflacionário preferencial para a atualização monetária da base. Sobre as vidas úteis, também a norma de referência número 3, que trata da indenização dos ativos, direciona para a aplicação de vidas úteis contábeis quando se utiliza a metodologia do custo histórico corrigido ou do custo contábil corrigido, uma vez que essas vidas úteis contábeis, de fato, são condizentes e compatíveis com a metodologia do CHC. Mas ela também, quando existe a possibilidade, a determinação de não se indenizar os investimentos, essa norma de referência direciona para o uso de vidas úteis contratuais, uma vez que se amortizaria totalmente os ativos dentro do prazo da concessão. Nesse sentido, tendo em vista que, de fato, a vida útil é o parâmetro fundamental, junto com a base de remuneração, para se calcular a amortização do capital que entra nas tarifas, como que a norma de referência sobre revisões tarifárias deve regulamentar a aplicação das vidas úteis nesse contexto? E outros contextos também. Deveria trazer alguma forma de regulamentação de vidas úteis também físicas, que são aquelas vidas úteis que seguem de fato a deterioração física do ativo? Deveriam trazer também regulamentações, aspectos a serem regulamentados sobre as vidas úteis econômicas, que são aquelas vidas úteis que seguem de fato o uso econômico do ativo e a sua utilidade? Ou não deveria definir critérios para aplicação que estão faltando de cada uma das vidas úteis, mas sim se focar na definição de diretrizes? Então, esse é outro aspecto que se pergunta aqui, tendo em vista, né, que são inúmeras as vidas úteis que vão ser utilizadas, né, dentro da regulação discricionária, a depender das características dos contratos e da metodologia de base de remuneração que seja adotada. Entrando no outro aspecto do custo de capital, que é o custo médio ponderado de capital, ou WOC, a taxa de remuneração regulatória também, como se diz, como se trata no jargão do setor, e entrando especificamente na parcela do WOC, que é o custo de capital próprio, o que se costuma utilizar na regulação brasileira para o cálculo dessa parcela do custo de capital próprio é o que se chama de método CAPM, Country Spread Model, que nada mais é do que a formulação do CAPM original, que é uma formulação de precificação, né, de ativos no mercado financeiro bastante aplicada, que se utiliza de séries de mercados financeiros de referência estrangeiros, como, por exemplo, o mercado norte-americano, o mercado inglês, e se adiciona a esse CAPM um componente que seria o risco Brasil, justamente para incorporar no cálculo desse custo médio de capital, o fator de risco macroeconômico do contexto brasileiro. No entanto, como a gente tem um mercado financeiro brasileiro cada vez mais maduro,
tem sido gradualmente adotada uma nova metodologia de CAPM, que é chamado de CAPM híbrido. E o que ele faz em relação ao CAPM Counter Spread Model é trocar essa taxa de risco Brasil, esse risco Brasil, pela remuneração, que são aqueles títulos públicos indexados à inflação, partindo do pressuposto que a taxa livre de risco de um mercado maduro mais o risco país, né, tendem a se igualar ao longo do tempo ao rendimento das NTNBs no Brasil. Tendo em vista, então, que existe esse processo de gradual evolução de um modelo para o outro, como que a norma de referência deveria recomendar ou deveria descartar alguma aplicação de alguma dessas abordagens? Ela deveria recomendar a aplicação do Counter Spread Model em detrimento do CAPM híbrido? Ou ela deveria recomendar a aplicação do CAPM híbrido, essa metodologia mais recente, em detrimento do Counter Spread Model? Ou ainda deveria recomendar uma ou outra metodologia sem descartar ainda a aplicação de outros métodos? Então, essa é uma questão que se coloca. E ainda, independentemente da metodologia que se utilize, seja o Counter Spread Model ou seja o CAPM híbrido, que outros aspectos subjacentes a essas metodologias para o cálculo de custo de capital que a norma de referência poderia envolver? Ela poderia, por exemplo, detalhar as fontes de dados utilizadas, de onde vão se tirar esses dados e quais a série de dados que vão utilizar. Ela poderia especificar melhor as janelas temporais consideradas no cálculo, sejam janelas mais curtas, sejam janelas mais longas, levando em conta os prós e contras que existe da escolha de séries temporais mais curtas ou mais longas. Deveria padronizar também a periodicidade com que os dados são utilizados e são coletados para a composição dessas séries temporais. Deveria ser uma periodicidade mensal, semanal, diária dos dados. Deveria ainda estabelecer o uso da mediana como medida de tendência central para evitar o efeito de outliers, aqueles pontos que não são que devem ser expurgados uma vez que eles são pontos extremos, ou ainda simplesmente definir uma metodologia de exclusão de outliers, como existem também e é aplicado em outros métodos. Nós falamos disso, inclusive, no último webinário, quando falamos da metodologia de custos operacionais por meio de técnicas de benchmarking. Então, se pergunta se a norma de referência deveria normatizar também esses aspectos subjacentes às metodologias possíveis de aplicação para o uso do custo de capital próprio. Com relação ao custo de capital de terceiros, existe um rol maior, um leque maior de opções metodológicas que são aplicadas. Então, se calcula custos de capital de terceiros com base em taxas de juros de referência, seriam, por exemplo, as taxas de juros para financiamento de infraestrutura do BNDES. Se calcula também por meio de um CAPM da dívida, que é uma construção do CAPM que é utilizada no custo de capital próprio, porém específica para cálculo da dívida privada. Ainda se calcula o custo de capital de terceiros baseado no custo incorrido pelo próprio prestador, uma vez que esse prestador, dentro da regulação por incentivos, tem mesmo o incentivo a cada vez mais reduzir o seu custo de financiamento, né? E ainda existe a abordagem do benchmarking financeiro, trazendo aqui conceitos de RDC Competition para o cálculo do custo de capital de terceiros, em que se olha uma amostra de debêntures de infraestrutura e, a partir dessa amostra de debêntures de infraestrutura, se estima qual deveria ser o custo de capital de terceiros em termos percentuais. Então, tendo em vista essas 4 metodologias, que são as mais utilizadas na regulação setorial brasileira, dentro do contexto da regulação discricionária, a ANA deveria recomendar a aplicação de uma dessas metodologias? Essa é a primeira pergunta que se coloca sobre o custo de capital de terceiros. Ou ainda, existe alguma dessas metodologias que não é adequada ou que não é desejável e que a ANA deveria propor o descarte para futuras revisões tarifárias? O custo de capital próprio e o custo de capital de terceiros se juntam no custo médio ponderado de capital por meio de uma estrutura de capital. E existem 2 metodologias que são tipicamente utilizadas para a estimação dessa estrutura de capital regulatória. Uma é a utilização da própria estrutura de capital do prestador, né, partindo também do pressuposto de que o prestador tem esse incentivo de minimizar os seus custos por meio da otimização da sua estrutura de capital, mas também se usa, utilizando o preceito de RDC Competition,
se usam também benchmarkings financeiros, em que a estrutura de capital de outros prestadores, de uma amostra de prestadores, é utilizada para se estimar a estrutura de capital que deveria ser daquele prestador. Então, tendo em vista que existem essas duas metodologias que consistem na prática brasileira, qual dessas duas metodologias deveria ser preferida, né, e recomendada pela norma de referência, e em que contextos elas deveriam ser aplicadas, uma vez que se entende que não necessariamente em todo contexto se consegue aplicar as duas metodologias. Então, se deveria preferir a metodologia do cálculo da estrutura de capital do próprio prestador, em que contexto que deveria se preferir? Ou se deveria preferir a metodologia do benchmarking financeiro e em que contexto que se deveria preferir? Obviamente também que existe a opção, se coloca para discussão, a possibilidade de não se detalhar esses aspectos também no cálculo do custo médio ponderado de capital. Lembrando ainda que quando nós falamos de custo de capital, nós tipicamente estamos falando da recuperação e da reintegração daqueles investimentos que são prudentes, que estão em uso também, né, e que são úteis à prestação do serviço. No entanto, existem algumas outras parcelas de capital que podem não satisfazer essas três condições, mas que são cabíveis de remuneração. É o caso, por exemplo, da necessidade de capital de giro, que são aquela parcela de capital que está em caixa ou em ativos muito líquidos e que são necessários para a quitação das obrigações de curto prazo da concessionária, do prestador, e tipicamente se remunera essa necessidade de capital de giro, uma vez que ela é necessário ter uma necessidade de capital de giro. No entanto, esses ativos que compõem o capital de giro, como não estão imobilizados, não incide o WACC sobre eles. Então, muitas vezes se calcula uma remuneração à parte para essa necessidade de capital de giro. A mesma coisa para o almoxarifado em operação, que são aqueles ativos que estão disponíveis no estoque como reserva para serem substituídos posteriormente por caso de falha de algum outro ativo. Nesse sentido, apesar desses ativos não estarem em uso, eles estão guardados, se fazem necessários e é prudente ter esses ativos guardados, então faz sentido a incidência de alguma remuneração sobre esse almoxarifado em operação. E ainda existe a remuneração dos juros sobre obras em andamento, que visa remunerar o descasamento temporal que existe entre a fase de imobilização, a fase de investimentos e a entrada de fato em operação daqueles ativos, pelo menos daqueles grandes ativos, daquelas grandes obras que demoram meses ou até anos para entrar em operação. Então, isso se remunera por meio dos juros sobre obras em andamento. Então, nesse sentido, qual ou quais desses componentes são de fato passíveis de remuneração e poderiam, né, ser regulamentados por meio dessa norma de referência? Seria necessidade de capital de giro, seria o almoxarifado de operação, as obras em andamento, ou até mesmo nenhum desses componentes seria passível de remuneração, uma vez que não constituem de fato ativos em uso, ativos úteis, né, e ativos que estejam imobilizados de fato. Ainda com relação a entrando no âmbito das parcerias público-privadas, tem sido cada vez mais comum contratos de parceria público-privadas entre as companhias estaduais de saneamento básico e um parceiro privado, em que a companhia entra de fato como a parte pública desse contrato. Nesse sentido, como que as contraprestações para a realização dessas parcerias público-privadas, que geralmente envolve a prestação de um serviço inteiro, como, por exemplo, o esgotamento sanitário, o abastecimento de água, como que essas parcerias públicos-privadas deveriam ser tratadas no âmbito da formação da receita requerida da regulação discricionária? Elas deveriam ser, por exemplo, tratadas como OPEX regulatório, em que existe um repasse integral dos custos dessa contraprestação às tarifas? Ou ela deveria, caso exista essa possibilidade, em alguns contratos de fato existe, deveria tratar separadamente os OPEX dessa parceria público-privada dos CAPEX dessa parceria público-privada, sendo os OPEX tratados como custos operacionais regulatórios e os CAPEX não remunerados, uma vez que correspondem a ativos que não são da concessão, mas sim do parceiro público que já tem a remuneração em si. Ou, de forma semelhante, caberia, de fato, o reconhecimento desses custos operacionais como OPEX regulatórios e caberia
uma remuneração também pelos investimentos realizados no âmbito da PPP, porém com uma remuneração menor para cobrir, de fato, o custo compartilhado da concessão, mas não cobrir o custo pelo risco da construção do ativo. Ainda existiria a opção D, que é semelhante às duas opções listadas anteriores, porém fazendo um cálculo líquido da remuneração devida, né, pelo OC, e excluída da TIR do projeto do fluxo de caixa, de fato a não se repassar integralmente as tarifas reguladas, a remuneração daquela contraprestação. E, por fim, também de maneira semelhante, se poderia tratar separadamente o OPEX e o CAPEX, com o OPEX tratado como um custo operacional regulatório e o CAPEX remunerado pelo custo de capital pelo OC do parceiro público. Então, se coloca essas três opções, se coloca ainda uma alternativa em aberto para a discussão de como que deveria ser tratada as parcerias públicos-privadas no âmbito da regulação discricionária. Aqui, partindo para a regulação contratual, se traz um problema ainda não endereçado pela regulação, que diz respeito àqueles investimentos feitos após a licitação feita, que não estão considerados na tarifa do certame inicial da concessão. Então, lembrando que a Lei 11.445 coloca que as tarifas têm que estar calculadas em condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação de serviços em regime de eficiência, não necessariamente esses investimentos que vão olhar depois vão estar em condições de eficiência, uma vez que eles não passaram por um processo competitivo e muitas vezes sequer passaram por algum tipo de avaliação do regulador. Então, nesse sentido, uma vez que a lei define que a recuperação dos custos incorridos deve ocorrer em regime de eficiência, a norma de referência sobre revisões tarifárias deveria definir diretrizes ou definir critérios para consideração de investimentos não previstos na proposta comercial, quando do cálculo da revisão tarifária ao reequilíbrio econômico-financeiro, eventualmente o uso de algum banco de preços referencial ou de outros critérios para garantia de que aqueles investimentos vão ser, de fato, incorporados às tarifas em condições de eficiência. Com relação aos ajustes compensatórios, aqui já saindo do tema, de fato, dos custos de capital, mas é um tema que se coloca importante na revisão tarifária, nas revisões tarifárias periódicas e também nas extraordinárias dentro do regime de regulação discricionária, esses ajustes compensatórios tipicamente são componentes financeiros que são adicionados às tarifas, que têm uma duração transitória, então geralmente eles entram no ano e saem no ano seguinte da tarifa, e visam compensar desvios em relação ao ano anterior ou ao ciclo tarifário anterior entre o que era previsto e o que de fato ocorreu com relação a itens não gerenciáveis pelo prestador. Então, tendo em vista que esses ajustes compensatórios de fato são aplicados dentro do regime de regulação discricionária e são necessários à sua aplicação, que aspectos desses ajustes compensatórios poderiam ser objetos da norma de referência? Poderiam ser, por exemplo, a definição das rúbricas que de fato compõem as despesas ou os componentes de risco da matriz de riscos daquela prestação que motivariam de fato a aplicação de ajustes regulatórios? Seria a taxa financeira que é utilizada para atualizar financeiramente esses custos compensatórios, por exemplo, o WOC regulatório ou a Selic? Seria ainda a forma de cálculo dos ajustes compensatórios a depender da metodologia de cálculo utilizada para o cálculo das tarifas, seja a metodologia backward-looking por meio do ano teste, ou seja a metodologia forward-looking por meio do cálculo da tarifa média de equilíbrio ao longo de todo o ciclo tarifário. Ou isso não deveria ser um aspecto a ser tratado pela norma de referência? Então, essas são as questões que se colocam com relação aos ajustes compensatórios. E, por fim, eu acho que esse debate pode ser também bastante útil para a gente aproveitar e tratar da pergunta em aberta que existe no questionário da tomada de subsídio número 5. Faltou algum tema a se tratar, seja no questionário, seja nesses 3 webinários, que deveriam ser alvo da norma de referência sobre revisão tarifária? Então, eu coloco essa pergunta para debate, justamente, levantando as outras questões, e agradeço a todos pela participação e eventuais comentários que, porventura, tenham a fazer sobre os aspectos trazidos.
Muito obrigado. Obrigado, Renê, também pela participação, pela possibilidade de participar mais uma vez. Excelente, Rafael. Muito obrigado pela participação. Obrigado aí pelas explicações detalhadas, né? Muito a fundo, sempre com muita precisão e rigor técnico. Perdão, pessoal. Bom, como de costume, a gente vai então abrir aqui, né, o nosso diálogo para escutar, né? O Rafael foi muito feliz em trazer os aspectos que foram o pano de fundo das discussões, né? Então, os temas centrais que a gente está discutindo. E agora a gente quer escutar, né? A participação de vocês é essencial, de todos os atores que estão aqui reunidos. Já temos uma mão levantada aqui. Gostaria de escutar Valdo Villani Júnior, por favor, pode fazer uso da palavra. Peço que abram o microfone, a câmera e se apresente, por favor. Boa tarde, sou consultor da Fundação Getúlio Vargas, diretoria de projetos. Não sei se vocês estão vendo bem. O áudio está um pouquinho baixo. Muito bem. A minha pergunta é, quando vocês colocaram em consulta pública aquela contabilidade regulatória e a outra norma, projeto de norma, que é onde você tem a vida útil dos ativos para a regulação discricionária, eu percebi lá nas tabelas de vida útil dos ativos grandes distorções. Por exemplo, uma rede hoje não dura 50 anos. Talvez há 10, 20 anos atrás, materiais que eram utilizados, as condições que eram feitas das redes, ela poderia durar. A minha questão vai aí com relação, primeiro, à vida útil dos ativos. Deveria ser melhor identificada aquela tabela de amortizações para a vida útil. Hoje, é muito comum você ter redes, instalações que não passam de 30, 35 anos. Então, precisaria fazer um estudo um pouco mais adequado do que pegar aquela uma que é uma matriz que vem se usando aí, principalmente as empresas estaduais, vêm utilizando isso desde a década de 70. Correto? Então, precisa ser feita essa primeira revisão. Segundo, a questão de você igualar a taxa de risco país, a NTN-B, parece ser interessante, porque aí você padroniza, tá, a formulação do WACC, do WOC, nesse sentido. Uma coisa que eu não vi, que o nosso querido, me fugiu o nome dele, eu me lembro que apresentou, foi a questão da aplicação da fórmula de Ramada para se fazer a verificação do beta alavancado e do beta desalavancado. E também é outra. Então, a hora que você olha por aí, você vê betas de 2,2, betas de 3, não sei o quê. E qual é o beta desalavancado do setor do Brasil? Se você pegar os dados da econométrica, você vai ver algo em torno de 0,60. Se você pegar o Avast da Modaran, no mercado americano, ele trabalha com 0,47. No mercado mundial, 0,40. E aí você tem lá 15 empresas americanas que chegou a este beta desalavancado. Então, seria uma questão de uma padronização. O terceiro elemento a se pensar é a questão de fontes de dados, a utilização da mediana, expurgando aqueles picos, né, que saem fora da média. Porque quando você vai trabalhar com óculos, você olha para o retrovisor e daí você vai dizer, olha, daqui para frente, estima-se que seja assim. Tá? Então, precisa tomar um pouco de cuidado. E o custo de capital de terceiros, todas as modelagens que eu tenho feito, eu tenho utilizado como juro referencial o juro do BNDES. Você trabalhar com debêntures, se você for olhar a Sabesp hoje, debêntures de 3%, 4% está pagando. Às vezes você pega a Casan, está pagando 6%. Você pega a Semig, não, a Copasa está pagando 6%. Então, aí se você pega outro ramo, em termos de
pagamento de debêntures, você vai ter 12. Vai depender muito. Então, eu acho que, já que nós estamos falando em regulação discricionária, e aí você vai regular a tarifa do pequeno prestador de serviço, do SAI lá do interior, quanto você vai trabalhar com os contratos que estão ainda vigentes dentro da Sabesp, das companhias estaduais, precisaria ter uma padronização nesse sentido, porque fica muito difícil. Inclusive, você pega o SAI do interior, na hora que ele vai trabalhar com a regulação discricionária, ele vai falar o que é isso. O OC, o que é isso? Certo? Então, a norma deveria ser de tal forma, uma padronização que desse a melhor forma para aqueles não letrados, que são os SAIs do interior, pudessem resolver a questão e analisar essa questão, trazer eles para um mundo mais econômico, e de forma tal que ela seja orientativa nesse sentido, e também as agências reguladoras infranacionais tenham um parâmetro, porque cada uma usa um lado o que mais lhe interessa, ou a companhia que está lá, que ela regula, quer dizer, aquele jogo de diplomacia que a gente conhece. Então, já que está se discutindo a questão normativa, precisa olhar para o mercado brasileiro e verificar aquele rincão dos 5.570 municípios que vão ser regulados desta mesma forma. Não importa se é a grande empresa ou se é a pequena empresa. Isto na questão regulação discricionária. E a regulação contratual? Como é que ela vai ser tratada? Cada um faz o seu? Ou nós vamos seguir uma, tanto para a discricionária quanto para a regulação contratual? A regulação contratual aí tem as suas especificidades do próprio contrato, mas ela deve ter uma referência. Você verifica todos os contratos que estão aí sendo projetados hoje no BNDES, cada um tem uma especificidade. Cada um vai adotar aquilo que melhor interessa para o projeto. Então, essas minhas considerações. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Excelente, Silvaldo. Agradecemos muito aí as contribuições, riquíssimas contribuições, e várias das quais eu assino embaixo também, concordo que a prestação direta, né, prestações autônomas ainda não tem um modelo econômico, né, às vezes não consegue nem cobrir os custos, né, muito menos prever uma remuneração pelo capital, né, um WACC, né, como o senhor pontuou, muitos nem sabem o que se trata, né, o custo de oportunidade do capital. Também concordo, acho que a gente tem que avançar nesse sentido. Também concordo na relação sobre que o modelo de substituição do risco país, ele, por uma NTNB brasileira, né, ele pode ser mais simplificado, né, ele pode trazer muitas vantagens, reduzir o número de variáveis, né, a gente tira a necessidade de verificar custo do título americano, o próprio risco país é mais uma variável, né, então a gente traz uma variável brasileira, né, por exemplo, a média da NTNB, a gente traz um valor de remuneração nacional que traduz, né, o risco do custo por oportunidade do dinheiro dentro do Brasil, né? Então, eu acho que também tem umas vantagens muito grandes. A própria ANEEL seguiu, né, com esse caminho de migrar, né, para o modelo mais abrasileirado, né, vamos dizer assim. E eu também me parece ser uma vantagem, assim, fazer essa migração para o modelo chamado híbrido, né? Também concordo que alguns aspectos como a janela de dados, né, o beta, também alguns critérios precisariam ser padronizados para a gente minimizar eventuais distorções muito grandes, né? Como foi bem pontuado aqui, o beta às vezes varia de 0,6 para 2, 3, então isso pode multiplicar muito a remuneração, né, está sendo calculada pelo WACC. Então, acho que alguma diretriz nacional ela é fundamental, especialmente porque muitas vezes usa-se o beta, né, com base, usando como referência o mercado americano, né? Então, tem uma série de avaliações, de pressupostos em relação ao mercado exterior. Então, temos mais uma participação aqui. Então,
Só agradecer mais uma vez, né? Os comentários foram feitos, são todos muito pertinentes. O último comentário que eu queria fazer é sobre a norma de contabilidade regulatória. Eu peço também que, dentro do possível, faça as contribuições lá na consulta pública da norma, que esses detalhes, assim, são fundamentais da gente ter essas contribuições lá na consulta pública. Fazendo um parênteses, René. Não podemos deixar de casar a norma regulatória de contabilidade, que ficou muito boa, com a administração de bens e a tabela principal, a tabela de depreciação. Mesmo dentro da tabela que vocês publicaram, né, ela tem incongruências bastante grandes, talvez erro de cálculos ou erro de digitação. Então, olhar para isso e trazer essa tabela a uma questão temporal que não ultrapasse os 35 anos. Porque rede nenhuma vai trabalhar bem com 50 anos da forma como está lá. Ainda mais com os materiais de hoje. Eu precisaria fazer um estudo um pouco mais detalhado dessa questão. Obrigado. Perfeito. Reforço só que fazer contribuição lá, porque são coordenações diferentes, ainda que a gente passe as preocupações, a gente tenta sempre alinhar tudo dentro do possível, mas a área de contabilidade é diferente da nossa de regulação tarifária. A gente, óbvio que conversamos, dialogamos e precisamos sim seguir o mesmo padrão, a mesma linguagem, mas se puder também contribuir lá, será de grande valia. E reforço que sim, a gente vai manter uma harmonização. Então, gostaria de convidar agora para fazer uso da palavra, contribuir aqui com o nosso rico debate. Mário Monteiro, meu caro. Boa tarde a todos, René e demais. Na verdade, eu farei só 2 comentários relativamente curtos, e aproveitando, reforçando algumas colocações suas, bem como a do Valdo. Em relação à questão do CAPM Country Spread Model, na prática, a gente, quando vai utilizar o modelo, seja um modelo, por exemplo, que está previsto, inclusive, naquele manual lá do Tesouro de cálculo do CAPM, uma variável lá, que é o cálculo do risco cambial, ele tem um problema de ordem prática. Não é um problema, é uma dificuldade de ordem prática. Na questão quando a gente vai fazer a comparação de rendimentos de títulos americanos com brasileiro, e com mesma maturidade, não mesma, mas com maturidade e semelhança, a gente tem alguma descontinuidade. Por exemplo, até o ano passado tinha um título do Tesouro com vencimento agora em 2024. Aí parou esse ano, já não tinha mais. Aí você fica na discussão, qual é o título que vai usar? 27, o próximo. Só que de 27 tinha 2 ou 3 remissões, vencimento em 27, tá, com reaberturas diferentes, ou seja, diferentes momentos de lançamento desse título. Aí você fica na discussão. Uma vez discutindo com o pessoal esqueci, deixa eu me apresentar, Mário Monteiro, atualmente consultor da RPG Reinfra. Enfim, em discussões com o pessoal da concessionária no passado, a discussão era qual é o título que a gente vai utilizar. Mas tem 2027, mas 2027 tem mais de uma reabertura. Tá? Tem mais de um título com vencimento em 2027. E essa é uma dificuldade operacional. Quer dizer, se optado pelo modelo do CAPM Country Spread Model, tem que ver exatamente essa questão dos títulos soberanos que o Brasil emitiu e a continuidade desses títulos em termos de uma comparabilidade com títulos americanos. Esse é um problema que, na prática, é relativamente simples, mas gera uma discussão grande, porque há uma possibilidade de variações de rendimento de acordo com o momento que foi emitido. Esse é um ponto. O outro ponto, e aí em relação à questão da prestação direta, e era uma discussão que eu cheguei a ter aqui com alguns colegas na época ainda da agência, era em relação à questão qual é a lógica do CAPM, né? Qual é a lógica da remuneração do capital próprio? É que esse capital próprio fornecido pelo investidor privado tem um custo para ele. Mas no caso da prestação direta, a gente não pode esquecer que boa parte desses recursos, entre aspas, próprios do prestador direto,
foram arrecadados, levantados, digamos assim, mandatoriamente por via tributária. Aí entra a discussão, mas peraí, nós vamos aplicar qual é o custo de oportunidade no capital que foi tirado de forma compulsória. Ah, não, mas peraí, a sociedade tem direito a ter algum tipo de retorno, né? Então vamos falar aqui de taxa de retorno social, uma taxa social de desconto, que pode ser, não estou discutindo, mas a questão é que são essas variações que a gente tem que, esses detalhes em relação à prestação direta, que tem que ser observados, para a gente não cair numa cilada de uma inconsistência do discurso, ou seja, a gente, não, mas tem que remunerar o custo capital próprio, mas alguém pode argumentar, mas peraí, o capital, o recurso que foi investido pela prefeitura, ou pelo, né, quem quer que seja, não teve custo, no ponto de vista, não impôs nenhum sacrifício para ele, porque foi extraído compulsoriamente. Então, como é que a gente trata, nesse caso, como é que a gente fala de aplicação de precificação de capital próprio numa situação como essa? Então, digamos assim, esse é um ponto que tem que ser discutido em relação, não pode ser subestimado em relação à prestação direta do ponto de vista de justiça social. Mas peraí, nós vamos, o sujeito, o contribuinte vai pagar duas vezes, tá certo? Vai pagar na hora que dá o dinheiro tributário, vai lá, paga o seu imposto, e também vai ter um custo a mais na tarifa pela remuneração de um capital que não teve custo. É uma discussão, digamos assim, é uma discussão que eu acho que pouco se teve. Essa questão de qual é a remuneração, qual é o custo do capital próprio da prestação direta. Tá? Esse é um ponto que eu acho que recomendo se dar alguma atenção a ele, a fim de evitar algum tipo de injustiça ou algum tipo de oneração excessiva, né, dos usuários dos prestadores diretos. Esses dois pontos apenas ilustram, né, a questão das dificuldades que tem em relação a isso. E eu finalizaria, só uma observação final, sobre os juros, em relação a juros sobre obras em andamento, né, a origem dele no setor elétrico, ela, na verdade, veio importado dos Estados Unidos, mas do ponto de vista teórico, financeiro, não tem sentido nenhum. Eu reconheço que, do ponto de vista, a importância dela de estimular o investimento, tudo bem. A questão é avaliar se, nas circunstâncias atuais, em que existem metas contratuais a serem cumpridas, tá certo? Se é uma questão de obrigado, quer dizer, eu te obrigo a fazer algo e te incentivo a fazer algo, mas peraí. Se já é mandatório, tem que fazer. E aí você prevê todos esses custos, tudo isso no teu fluxo de caixa, para viabilizar ou não o teu investimento. No caso de contratos novos, o sujeito fez lá um plano de negócio. Tá? No caso dos prestadores diretos, eles apresentaram a comprovação de vários deles apresentaram a comprovação de capacidade sem juros sobre arrendamento. Então, a discussão de juros sobre arrendamento também envolve a discussão do é válido utilizar um instrumento que tinha um apelo de atrair, de criar atratividade para investimentos em setores, num contexto onde esses investimentos são mandatórios, me parece um tanto, digamos assim, contraditório. Tá? São basicamente esses pontos. Eu agradeço aí a atenção, Renê e a todos, e fico aqui. Abraço. Excelente, Mário. Excelentes colocações. Eu acho que levantou questões que a gente justamente queria discutir e debater aqui, né? Então, esse caso do JOA mesmo, né? Já escutamos que a própria ANEEL já estudou a possibilidade de extinguir, né? De dizer não. Então, você pode gerar algum tipo de incentivo às obras durarem mais tempo do que deveriam, né? E se você não remunera, você cria um incentivo para ele ser mais célere, né? Então, e como já foi pontuado, né? Às vezes ele já tem que ter levantado esse custo de capital de financiamento desse valor para aquele ativo que vai ser executado,
no seu, né, enfim, no seu plano de investimentos e tal. Mas para a prestação, né, discricionária, né, que não tem ali um fluxo de caixa, tudo, cabe a discussão, né? Então, nós estamos aqui querendo debater exatamente isso, né? Às vezes a gente pode estar subdimensionando, né, a remuneração do prestador nessas situações. Então, a polêmica existe, né? Não é de simples resposta. E a mesma coisa vale para um custo de capital social para a prestação direta, né? Também concordo que eu particularmente desconheço situação em que isso é aplicado, né? Que uma remuneração, um capital levantado via tributo, né? Que não foi uma capitalização no mercado, não teve teoricamente um custo de oportunidade, mas a partir do momento que ele aloca aquele capital num ativo, né? Há de se questionar, né? Então nós estamos aqui para debater, para questionar se quando esse ativo é alocado, quando esse recurso é alocado no saneamento, se haveria ali ou não um custo de oportunidade de escolher esse setor em detrimento de outras possíveis usos daquele recurso, né? E se, diante da escolha do saneamento, se isso deveria ou não ser remunerado. Mas concordo com a ponderação do Mário que poderia levantar questionamentos, né? Será que isso não seria uma cobrança injusta, né? Enfim, que o capital foi levantado via tributo, né? Concordo plenamente. Nós estamos aqui para escutar, ouvir, né? Ver se, às vezes, se essa saída pode ser ou não mais benéfica para o setor. Em relação ao comentário que foi feito sobre a Country Spread Model da, do modelo CAPM, né? Em relação a usar NTNB, né? Eu acho que nesse sentido, eu acho, Mário, que tem algumas possibilidades. A gente pode até talvez trabalhar com a média ou a mediana da remuneração, dos juros da remuneração da NTNB, que tenham vencimentos superiores a X anos. E aí dá para fazer um mix ali, né? Dá para fazer uma soma da remuneração média. Desculpe, Reina, só te falei a observação. Eu não estou nem falando da NTNB, eu estou falando de títulos da dívida soberana. Porque quando eu vou fazer o risco cambial, eu faço a comparação entre títulos da dívida soberana, eu faço a comparação entre títulos expressos em dólar com títulos expressos também em dólar, tá certo? Com a mesma, isso é para o risco cambial. Aí são títulos da dívida soberana, que tem vencimento em 27, não é nem NTN, a NTN eu não vejo assim, eu acho que é mais ou menos, eu não vejo tanto problema quanto esse, que é se optado pelo Country Spread Model, considerando o cálculo o risco cambial, que tem essa necessidade de comparar papéis emitidos em dólar pelo Brasil do Tesouro Brasileiro com papéis, comparando rendimentos reais de papéis do governo brasileiro com papéis do governo americano expressos em dólar. O problema é que a gente não tem digamos assim, a gente tem alguns intervalos entre emissões, né? Desses papéis, aí fica e determinados vencimentos aconteceram mais de uma emissão com remunerações diferentes. Esse é o problema ao qual me referi. Perfeito, Mário. Pois é mais uma agravante, né, quando a gente usa a comparação entre títulos da dívida brasileira com dívida americana. O Rafael está com a mão levantada, eu vou conceder a palavra. Oi, Renê, oi, Mário. Eu queria aproveitar, na verdade, uma fala do Mário, ele colocou um ponto bem interessante sobre a questão da duplicidade de custos, né? Dos custos pagos pelos pagadores de impostos e pelos usuários, que no final das contas são as mesmas pessoas, né? E aqui é um cuidado que, de fato, a gente tem que tomar em todos os itens que formam a receita tarifa. Lembrando que ele está sendo tomado por todos os aspectos, até por isso que a gente levanta alguns pontos que talvez para algumas pessoas também não devessem ser colocados para discussão. Mas lembrando que o artigo 29 da Lei 11.445 justamente veda a cobrança em duplicidade, né, de custos administrativos, custos gerenciais, tá, nos serviços de água e de esgoto e nos outros serviços de saneamento. Então, esse é um cuidado que certamente a norma de referência vai tomar, até por força de lei. Tá? Então, só fazendo essa colocação, mas eu acho que o levantamento desse ponto foi muito importante.
Mas, de fato, isso deve ser evitado, a duplicidade de custos. Perfeito, Rafael. Agradeço aí a intervenção, o complemento. De fato, aqui, né, a proposta justamente da tomada de subsídios, complementada com esses diálogos, é capturar nessas percepções, né, eventuais riscos e problemas que a gente possa, às vezes, ter em caminhar para uma solução ou outra, né? E também debater, né, as propostas que foram colocadas na mesa, né? Então, quando a gente coloca como alternativa, por exemplo, né, a questão da WACC, né, a ANA deveria padronizar janela temporal, né? Um ponto que a gente sabe que se você muda de 5, 10, 15, 20 anos de janela, o auto pode mudar completamente, né? Mesmo a gente prevendo a exclusão de outliers, você pega um ciclo econômico expansionista ou contracionista muito longo, né? Você pode impactar profundamente, né, a remuneração média da WACC. Então, a janela temporal, né, se houver uma diretriz nacional nesse sentido, a gente pode reduzir eventuais, vamos dizer, tanto comportamento oportunista como possíveis questionamentos, né? Se o regulador não tem isso estipulado em regulamento e isso é feito via nota técnica, caberia o questionamento, né? Ainda mais no cenário de juros elevados, né, como a gente está hoje. Se você pega uma média, pegando ali a época que o Brasil estava com uma taxa de juros muito baixa, isso pode não necessariamente refletir a média do capital hoje, né? Então, enfim, são alguns critérios que a gente, se trouxer para o âmbito nacional, né, com uma diretriz nacional, a janela temporal tem que ser no mínimo 15 anos. Aí você reduz até contestações ou, dentro de alguns contextos específicos, né, riscos de captura, né, que pode haver um comportamento oportunista, privilegiando uma janela temporal em detrimento de outra, sabendo que aquilo pode impactar, influenciar na remuneração, né? Esse exemplo vale para vários outros critérios também, né? Até para a questão que foi levantada aqui, vida útil de ativos, né? Pode haver também no sentido oposto, né? Você pode escolher uma vida útil, às vezes, sem um critério padronizado nacional, pode abrir muita margem para discussão, né? Então, estamos aqui justamente para dialogar, né? Escutar. E faço aqui mais uma vez, né? Abrir o espaço para contribuições, dúvidas, angústias, questionamentos, percepções que porventura possam contribuir aí com o nosso debate sobre esse tema, né? Eu reforço mais uma vez, né? Para fundamentar a participação de todos, né? A gente está com a tomada de subsídios aberta até o dia 17 de outubro. Enviamos aqui o link, né, para participação social da ANA. As apresentações que foram feitas pelo Rafael dos 3 dias, tá, nos 3 diálogos, elas serão disponibilizadas, tá, no site de participação social da ANA, juntamente com os links das gravações desses diálogos, dos 3 eventos. Faço aqui mais uma vez uma chamada para alguma participação, alguma contribuição. Bom, pessoal, então. Desculpe. Só complementando, René. Uma das questões que o Mário colocou, custo do capital próprio do setor público. Veja bem, se você for, eu quando faço essas minhas reflexões, eu faço pensando não naquela grande empresa estatal, naquela companhia de saneamento básico estatal. Mas eu fico pensando no pequeno município, no pequeno SAI, no pequeno DAI e no prestador direto. Então, o capital, seja ele recolhido através de impostos ou de qualquer outro, ele precisa ser remunerado. Ninguém é Madre Teresa de Calcutá e ninguém é a sociedade benemerente. Por mais que o Estado democrático de direito venha a tratar disso, o capital público também precisa ser remunerado.
Qual é a mínima remuneração do capital público? Não é só porque é público que não tem dono. Tem nós. Todos nós somos donos. E este capital que ele recolheu através de impostos ou através do pagamento de tarifa, ele tem que ser remunerado, porque ele tem que criar o quê? Reserva legal para ser reinvestido no sistema. Porque o que mais acontece nos serviços públicos de pequena monta, lá no interior, nas cidades pequenas, nos SAIs, nos DAIs da vida, ou na prestação direta, ele não tem dinheiro, ele é um mendigo. Ele fica passando o chapeuzinho na esquina. E na esquina parlamentar, vai lá no Congresso, faz uma emendazinha para mim aqui. Todo mundo querendo mamar no OGU. Aí a hora que você fala para ele, olha, tem dinheiro lá para você pegar no BNDES, mas você precisa se qualificar. Tem dinheiro para na Caixa Econômica Federal, mas você precisa qualificar. Não, financiamento não. Eu não tenho dinheiro, eu não sei como pagar. Todo mundo devendo, todo mundo. E aí o que acontece? Então, a norma precisa ver como remunerar o capital público de forma tal que dê fôlego na tarifa, porque a tarifa brasileira de água e esgoto, eu atuo nesse setor há 50 anos, dirigindo empresas e dirigindo SAIs, serviço de água e esgoto, há 30. A lamúria é sempre a mesma, não tem dinheiro. Aí o prefeito, se recolhe, a primeira coisa que ele fala, não, o SAI, o DAI, o SEMAI, é rico, ele vai lá e mete a mão nesse dinheiro e traz para a prefeitura para aplicar em asfalto. Para asfaltear a cidade dele. E não para botar água lá, e não para fazer esgoto. Então, a tarifa tem que ser justa, tem que ter modicidade tarifária, como diz a lei, como está estabelecido lá, nas discussões que nós tivemos grandemente no Congresso. Para vocês terem uma ideia, a Lei 11.445 nasceu do PL 4790, lá em 1992, no estado de São Paulo, no Instituto de Engenharia de São Paulo, e ninguém queria patrocinar essa lei. A deputada Irma Passoni, que deu a entrada, depois o Fernando Henrique foi lá e mudou. Eu participei em 92 dessa proposta que depois, lá na frente, virou 11.445. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, o Estado precisa ser remunerado. O dinheiro do Estado precisa ter remuneração. No mínimo, ela tem que cobrir a inflação e mais algum pouquinho, que é para pegar as variações. Então, aqui no nosso estudo, na norma, tem que ter lá o custo de capital próprio, seja ele do Estado, seja ele da Prefeitura, ou de qualquer ente que seja, precisa ser remunerado. Porque ninguém, o serviço de água e esgoto do Estado do jeito que está, porque é Madre Teresa de Calcutá, não é sociedade beneficente. E tem que ter travas para que o prefeito não possa meter a mão e sair com esse dinheirinho para botar nas farpas. Só lembrando disso. Bacana, Valdo. Agradecemos mais uma vez aí as contribuições, colocações. De fato, né, assim, a gente tem que pensar no setor como um todo, né? Então, a prestação ela tem que ser sustentável, né, no longo prazo, né? Não basta apenas ela conseguir cobrir os investimentos naquele momento. Se não houver uma remuneração adequada do capital, a gente pode ter que esse capital fique ali defasado, não remunerado, possa ter ali um prejuízo da qualidade da prestação do serviço, né? Então, sem dúvida, sem dinheiro, isso não vai acontecer, né? Não tem almoço grátis, né? Faço aqui mais uma vez o convite para alguma outra colocação, alguma contribuição, perguntas. Só uma pergunta, desculpe, é só uma pergunta rápida, Renê. A partir de quando vão estar disponíveis essas apresentações e os links das gravações? A nossa área de comunicações aqui, eles pedem alguns dias para compilar as gravações e subir no site do YouTube. Eu não consigo precisar, Mário, certinho quando que vai estar. Não, tudo bem. É porque eu já andei procurando as anteriores e não encontrei no canal da Ana.
Aí Eu vou ver se queria... pelo menos as apresentações a gente sobe logo, porque as gravações eles precisam fazer ali, Não, tudo colocar bem. uma edição mínima e tal, talvez demore um pouco mais, mas a apresentação eu vou tentar pedir para subir o quanto antes. Ok, obrigado. Mais uma vez, bom, se não houver mais uma interação, mais uma contribuição, a gente vai encerrar por aqui o evento de hoje. Agradecer mais uma vez a participação de todos. A nossa ideia com esses diálogos é justamente ampliar, né, o debate, escutar o setor, né? Nossas normas de referência têm esse intuito, né, de harmonização regulatória, em primeiro lugar, né? Então, para a gente harmonizar, a gente precisa escutar todas as partes que são envolvidas e interessadas para tentar justamente calibrar, né, aquela régua de regulação, régua de padronização, né, em que nível que a gente vai padronizar, respeitando as particularidades locais, mas também conferindo segurança e padronização regulatória para o setor. Então, queria agradecer mais uma vez a presença e a participação de todos. Uma ótima tarde a todos. Um abraço. Abraço a todos, obrigado.